Bem, mais uma vez recebendo com muito prazer o professor Antônio Delfim Neto, momento sempre conturbado do Brasil, não tem uma semana de tranquilidade, ai, que vontade de ter uma tranquilidade. E eu queria justamente agradecer primeiro a gentileza do senhor e colocar a questão do tamanho do Estado brasileiro, porque é o seguinte, todo mundo reclama do Estado, os empresários reclamam do Estado e os mais pobres, especialmente os mais pobres, estão absolutamente insatisfeitos com o Estado. Eu pergunto ao senhor, e aí, o que fazer? Vila, em primeiro lugar, é muito agradável poder voltar a falar com você e discutir algum desses assuntos. Na verdade, quando você compara, digamos, o Banco Mundial, em geral, faz um trabalho muito interessante comparando a eficiência dos estados. Então, tem várias índices, quanto ele gasta para recolher de recurso, quanto ele tem de segurança jurídica, e faz uma média disso tudo. Quando você olha esses números para 2019, o ano passado, você vê o seguinte, o Estado brasileiro, comparado com os estados mais bem administrados do mundo, tem 70% da eficiência deles. Ou seja, é um Estado relativamente ineficiente. Mas aí você vai e vai ver quais são os gastos desse Estado. O PIB hoje é uns 7,3 trilhões de dólares, e quando você examina os gastos do Estado, o Estado completo, União, os estados propriamente ditos e os municípios, chega a 3,5 trilhões. Ou seja, passam pelas decisões do Estado praticamente 50% de todos os gastos, o que é um número espantoso, parecido com as mais perfeitas sociais-democracias do mundo, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, a Holanda. E quando você vai ouvir os resultados dessa aplicação, são pífios. Ou seja, a gente confirma aquela ideia de que nós temos um Estado autofágico, que ele existe para si mesmo. Ele satisfaz as suas próprias necessidades. Ele não existe para a sociedade que o construiu. E por que isso? Desculpa interrompê-lo. O porquê é uma questão histórica, ou como aquelas velhas explicações do Brasil, que tudo começava na Península Ibérica. Né? Por quê? Como é que o senhor analisa, fazendo uma relação de ministro, político e acadêmico? Né? Por que disso? Eu acho que isso foi sendo construído lentamente, principalmente a partir da Constituição de 88, onde você, na verdade, construiu, eu sempre digo, uma excelente Constituição, se você considerar os princípios e os direitos, mas uma Constituição que amarrou o Brasil. Vila, eu já discuti isso com você mais de uma vez. O Bolsonaro pensa que manda no Brasil. É uma ilusão. Quem manda no Brasil são aqueles velhos constituintes de 88, de 86, que produziram a Constituição, como eu. Eu sou talvez um dos poucos sobreviventes. Por quê? Naquele instante, você tinha saído do regime autoritário e as pessoas tinham sido muito incomodadas pelo regime autoritário, de forma que você decidiu o seguinte: nós, nesse momento, recebemos uma missão e nós temos o poder e a onisciência de dizer como o Brasil vai ser administrado até o fim do tempo. Se você olhar hoje, o Bolsonaro administra 6% do orçamento. 96% do orçamento continuam sendo administrados pelos mortos e vivos que construíram a Constituição. Ou seja, eu provavelmente mando mais no orçamento
do que o Bolsonaro. Porque naquele instante, eu não votei a favor, mas naquele instante, nós fixamos o que nós íamos gastar com saúde, com educação, com assistência disso, com ajuda daquilo. Ou seja, nós amarramos a mão do executivo, tentando substituí-lo por uma visão do mundo que deu tudo errado. Hoje, eu volto a insistir, basta apressar isso. Nós temos um Estado que gasta como as mais perfeitas, ou melhores, talvez, economias desenvolvidas do mundo, que são uma espécie de social-democracia, democracia de verdade, um Estado de direito completo. E, na verdade, somos um país subdesenvolvido, porque o nosso Estado gasta para si. E isto está implícito na Constituição. Nós vamos ter que enfrentar esse problema, vida. Não tem outra saída. Quando você olha, na verdade, a eficiência do Estado, existe um indicador que se chama Fazendo Negócios, que é publicado pelo Banco Mundial, o Doing Business. Então, lá você vê o seguinte, em 190 países, nós somos o 184º em matéria de tributação. No Brasil, uma empresa, você gasta 1.200, 1.500 horas para cumprir só o pagamento dos seus impostos. Se você prestar atenção, é uma coisa de... No mundo inteiro, a média é 600 horas. Nos países eficientes é 400, 500. Nos outros 700, 800. Mas o nosso é o dobro dos outros. Nós temos alguns... Se você olhar regulação para a atividade econômica, nós somos o 140º. Ou seja, nós, na verdade, não montamos um Estado capaz de administrar a sociedade eficientemente. Na média, eu insisto, nós somos 30% menos eficientes. E como desatar esse nó? Eu estava até... como sair dessa? Agora nós voltamos para uma situação muito interessante. Essa sua pergunta é muito atual. A aprovação da reforma administrativa que está no Congresso é uma tentativa de resolver isso. Porque, pela primeira vez, nós vamos enfrentar um problema grave. Como é que se chegou onde nós chegamos? Se chegou onde nós chegamos porque nós nunca obedecemos à Constituição. A Constituição diz: Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes, mas harmônicos. Harmônicos significa que a caixa é a mesma para todos. Ou seja, eles têm que se acomodar entre si dentro da Constituição. Mas cada um desses poderes tenta tomar um pedaço do poder do outro, que é o que nós vivemos, esse processo trágico de politização da justiça e a judicialização da política. Agora, Vilas, essa tragédia que nós estamos vivendo aí, essa confusão causada pelas decisões monocráticas no Supremo, é consequência desse fato. É consequência do fato de que nós estamos ignorando que o Supremo não pode tomar decisões individuais. O Supremo precisa compreender que ele só é Supremo quando ele decide no pleno. Quando, na verdade, tem lá o embate, se discute, e, no fim, sai 6-5. Ponto final. Não tem recurso.
Mesmo que seja errado, vamos cumprir, porque ele tem o direito de errar por último. Nós demos para ele o direito de errar por último para garantir nossa liberdade. Então, o que me parece é o seguinte: nós, no fundo, nós precisamos de ter consciência de que esse tumulto produzido por essa judicialização da política e politização da justiça, que é o que nós estamos vendo agora, isso, na verdade, é altamente danoso para a segurança jurídica, é altamente danoso para aqueles que querem fazer investimentos. Quem é que vai tomar a responsabilidade de fazer um investimento hoje no setor mais importante para que você tenha igualdade de oportunidades, que é fornecer a todo brasileiro água encanada limpa e esgoto tratado? Essa é a base sobre a qual se constrói a igualdade de oportunidades. Todos deviam partir desse momento, desse ponto. Sim. Isso precisa de investimentos brutais, que duram 30 anos. Quem vai investir nesse setor sem que haja uma garantia jurídica plena, sem que ele saiba o seguinte: existe hoje um leilão, existem as especificações que eu devo atender, existe o que eu devo fazer, e eu tenho a garantia de uma agência de que não haverá interferência no processo. Eu não quero a garantia do lucro, eu quero a garantia das condições que existem no instante em que eu assino o contrato. E o contrato Sim. é assinado. Se você perder dinheiro, é problema teu. Se você lucrar, é problema teu. O importante é o seguinte, é que essas condições permaneçam. Como é que você pode assinar? Se, de repente, um ministro do Tribunal de Justiça decide que um contrato perfeito e acabado, assinado, não vale. Quando você faz isso, como aconteceu agora com o PAR, você introduz uma insegurança que tem consequências danosas pelo resto do tempo. Porque os capitais estão fugindo, os capitais vão embora. Se você não der, o capital é um bicho muito assustado. Se você não der para ele um mínimo de garantia, e, na verdade, não disser as condições originais do contrato estão garantidas, e ele não tiver certeza de que a agência que controla isso vai obedecer a isso, e não a uma ordem idiosincrática de um juiz, nada se fará mais. Sim, o Brasil Vila, está num momento, na minha opinião, muito importante. Tem muitas pretensões, você tem programas de toda a natureza, você tem promessas de toda a natureza, mas eu sempre digo, nós não saímos tão mal no processo de enfrentar a pandemia. Onde nós temos que sair bem é em 2021, onde nós vamos ter que respeitar o teto, nós vamos ter que pôr em marcha os gatilhos, se eles precisarem de funcionar. E não podemos ter, nesse processo, a intervenção idiosincrática de nenhum juiz, de nenhum desembargador. Não é possível que, num processo como esse, a vontade de um desembargador produza efeitos devastadores sobre a segurança jurídica. Sim. Não, eu estou me lembrando aqui no momento das privatizações, nos anos 90, né? Muitas vezes o juiz dava uma liminar e precisava ser cassado pelo desembargador, dava aquela confusão lá dos diabos e tal. Mas eu tô com um nó. Vamos dizer que isso nunca vai ocorrer. Eu fosse eleito presidente do Brasil. Isso dificilmente ocorrerá. Eu vou olhar o orçamento. Muito pouco, 4%, 5%, como o senhor falou, eu posso gastar no que eu acho relevante, tendo em vista a plataforma que eu fui eleito, votado por 60 milhões de eleitores e tal. É muito pequeno, mas tem questões que não é possível enfrentá-la
Por exemplo, a questão da renúncia fiscal. Estava sendo discutida esses dias até no encontro meio fora das instituições, que o Brasil tem uma mania de ter encontro fora das instituições. Almoços, jantares, é uma relação público-privado muito problemática, né? Mas foi discutido lá essa questão, olha, vamos paulatinamente ou eliminar toda a renúncia fiscal e aí ver quem merece mesmo ter ou não ter num certo espaço de tempo. Bem, teria muito dinheiro que sobraria. Uma outra questão que eu queria que, por favor, o senhor me explicasse, porque as pessoas falam para mim, então eu fico pensando, a questão da alongar o pagamento da dívida. O senhor outro dia no encontro nosso falou, olha, tem problemas a questão da dívida, tem um sinal amarelo, a médio prazo está aumentando a questão dos juros em relação à dívida externa, da dívida pública, perdão, porque hoje a dívida externa não é um problema menos, né? É possível alongar o pagamento da dívida externa, da dívida pública, perdão, e é possível enfrentar essa questão da renúncia fiscal? Primeiro, a questão da renúncia fiscal você vai ter que enfrentar, porque foi sendo uma acumulação, eu sempre digo, eles dizem direitos adquiridos. Filha, são direitos mal adquiridos. São direitos adquiridos por truques, por maiorias eventuais, construídas ad hoc para produzir aquele resultado. Nós vamos ter que voltar ao orçamento de base zero, Vila. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma análise de cada despesa e de cada benefício concedido. Não há, eu não tenho a menor dúvida, você está falando uma coisa séria. Eu diria que temos pelo menos 3 ou 4% do PIB de má alocação de recursos produzidos por direitos mal adquiridos. Isso vai ter que ser enfrentado. É isso que está faltando. Não precisamos de 4 ou 5% do PIB de investimento público por ano, simplesmente para manter inteira a infraestrutura que nós construímos. Quando você constrói uma estrada, ela tem uma duração de 25 anos. Se você não puser na estrada 4% do seu valor por ano para em ordem, no final do terceiro ano, ela só tem buraco. Então, você precisa desses investimentos. O Brasil se recusa a enfrentar esse problema. O Brasil não gosta de ter que escolher. Na verdade, esse é o maior problema do Executivo. O Executivo não quer escolher. Ele não quer que você diga você quer A ou você quer B. Ele não gosta disso, porque é desagradável. Isso atrapalha a vida dele. Mas governar é escolher. Governar é escolher. E não adianta, existe um limite total. A nossa carga tributária já é uma coisa gigantesca. O que passa pelo Estado, nós já vimos, é quase metade do gasto total. Não é possível mais que a gente conviva com isso. Ou então nós vamos continuar nos afundando. Vila, na verdade, nos últimos 10 anos, nós temos crescido em 0,7% do PIB. Ixi. Se você pegar PIB per capita, porque a população cresce 0,8%, o Brasil está estagnado, filha. Ou melhor, quem está estagnado está em subdesenvolvimento, porque os outros estão crescendo. O crescimento eu tenho que comparar o meu crescimento com o mundo. Não adianta eu estar crescendo a 2% e o mundo está crescendo a 4%. Ou seja, na verdade, eu estou ficando mais pobre relativamente. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos nos recusado a enfrentar esse problema. E esse é um problema grave. Agora, por quê? É uma pena, porque eu acho que o Congresso hoje estaria preparado para enfrentar essas coisas. Quando eu vejo, volto a insistir, esta reforma da administrativa, pela primeira vez, nós ousamos uma coisa importante, compreender
que não tem poder acima dos outros, que tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário dependem do poder do Congresso. O legislativo já é ele mesmo. O legislativo tem que incorporar a ideia de que ele é o poder que vai controlar os outros poderes. Não existe esse negócio de independência de poder. Ele é independente, mas harmônico. E a harmonia significa o seguinte: todos precisam caber harmonicamente dentro do orçamento. Não continuar com essa luta terrível onde os abusos de poder ganham espaço. Perfeito. Eu vou deixar a questão da dívida pública e por que nós chegamos a isso para o nosso próximo encontro, porque eu queria que, se fosse possível, a gente analisar, claro, o senhor analisar por que chegamos a isso e pegar o momento que o senhor foi ministro da Fazenda, entre 67 e 74, que aí a questão tinha a questão também da dívida externa, que não vai ser um problema aí, vai ser mais à frente, no final dos anos 70, né? Início dos anos 80. Mas deixar essa... Não é dar calote, eu não sou contra calote, não. É evidente. Isso nunca existiu. É. O Brasil nunca deu calote. Sim. Desde quando nós pagamos a independência, você sabe melhor do que 2 milhões de libras esterlinas. Pagamos com atraso, mas pagamos. É verdade. No fim, a dívida do Dom José, se nós é que acabamos ficando com a dívida. Acabamos pagando. De forma que acho que é um bom assunto para a próxima reunião. Valeu, então, ótimo. Muito obrigado. Um grande abraço para você, Vila. Grande abraço. Até a próxima semana. Até a próxima semana.